E é por isso que a imagem, gente, é tão importante. A imagem tem o poder de mudar os seus comportamentos internos. Hoje em dia, eu tenho a minha clareza de identidade. Eu sei quem sou eu. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei por que eu estou aqui. Mas nem sempre foi assim. E aí, rainha, tudo bem com você? Tá começando mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho mais sobre a minha história. Quem eu sou? Quem sou eu? Essa perguntinha tão polêmica que muitas pessoas não sabem dizer ainda quem elas são. Eu sou especialista em coloração pessoal e visagismo. E se você gostaria de saber como se relacionar melhor, pessoalmente como também profissionalmente, e faturar mais usando a sua imagem intencional, me segue aqui nesse canal, fica ligadinho aqui porque aqui você vai aprender como posicionar a sua imagem, fazer com que a sua imagem seja magnética e atraia os clientes que você deseja. Bom, quem sou eu? Essa perguntinha tão polêmica hoje em dia, na nossa geração que vivemos hoje, sim, ela é polêmica. Muita gente anda na rua, vive e nem sabe. Não sabe a verdadeira identidade, quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, de quem ela é filha, de quem ele é filho. Hoje em dia, eu tenho a minha clareza de identidade. Eu sei quem sou eu. Eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei por que eu estou aqui. Mas nem sempre foi assim. E aí que vem um pouquinho da minha história para vocês. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, nesse lugar, sendo essa Paula que eu sou hoje. Eu nunca imaginei que eu transformaria vidas, que eu transformaria a autoimagem de uma mulher, que eu transformaria sim a vida dessa mulher, a vida, como ela se enxerga, como ela é enxergada pelos outros. Antigamente, se a Paula do futuro fosse lá na Paula do passado e falasse isso pra ela, ela daria risada da cara da Paula do futuro com certeza. Eu me via fazendo tudo, menos transformando a autoimagem, a autoestima, a autoconfiança de outras mulheres. Por quê? Porque lá no passado, na Paula menina, mulher, eu não tinha a minha autoimagem positiva, eu não tinha autoestima. A minha autoimagem era de verdade fracassada. Sabe por quê? Porque eu não tinha clareza da minha identidade. Quando eu tinha uns 18 anos, eu não tinha autoestima nenhuma. Eu era uma menina ciumenta, gente, eu era ciumenta. Eu era ciumenta, eu não era autoconfiante. Eu só sabia me comparar com as outras meninas da escola, da rua. Eu me olhava no espelho e eu não me sentia satisfeita com o que eu via. Eu me vestia muito mais com desleixo mesmo. Eu não tinha um cuidado comigo. Então como que eu ia me enxergar com valor? Não tem jeito. Eu vestia roupas largas, talvez por não estar contente com o meu corpo, com a minha imagem. Então eu me escondia. Até que teve um momento que eu mudei. Eu passei a vestir roupas curtas. Roupas que mostravam muita pele. Por quê? Porque a identidade, a imagem que eu tinha de mim era o que eu tinha. Um corpo bonito. E eu queria chamar a atenção das pessoas, ter olhares usando o meu corpo e não quem eu era.
e não o valor de quem eu era, mas sim apenas mostrando o meu corpo. E mesmo assim eu vivia e passava a minha vida descontente. Acredite você ou não, mas chegou uma fase que eu me sentia incomodada quando as pessoas me olhavam. Foi aí que eu comecei a desconfiar que tudo aquilo que eu estava vivendo, todo o meu comportamento, estava errado. Aliás, uma coisa muito importante: comportamento. Os seus comportamentos são reflexo da sua imagem. E é por isso que a imagem, gente, é tão importante. Imagem não diz sobre apenas o seu externo, sobre o fora. A imagem tem o poder de mudar os seus comportamentos internos. Eu não era contente com a minha imagem e assim eu tinha esses comportamentos negativos. Eu não me via, não me sentia bem, não me sentia confortável na minha imagem. E assim eu agia e tinha comportamentos negativos. Entende? É muito mais que só uma roupa, é muito mais que só uma maquiagem, é muito mais que um corpo bonito, um rostinho bonito, uma roupa bonita, uma roupa de marca. É bem mais que isso, é bem mais profundo. Enfim, depois de todo esse processo, eu passei por um processo de crises de ansiedade, crises de pânico. Então, nesse processo, eu passei uns 2 anos me analisando, me estudando, me autoconhecendo. Durante esses 2 anos, eu me tornei esposa e mãe. E depois que eu me tornei mãe, bom, aí veio o meu salto quântico. Eu evoluí assim, eu me autoconheci. Que era para ser em 5 anos, eu evoluí em 1 ano. Depois que eu me tornei mãe, eu acho que muitas mamães aqui que estão me ouvindo aí do outro lado vão se identificar demais com isso. Depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais ou menos 1 ano da minha vida dedicando meu tempo, a minha vida e tudo que eu tinha pro meu filho. Gente, eu não me olhava no espelho. Eu passei esses 1 ano sem me olhar no espelho. Meu marido que lutava, chegar depois do serviço e me ver daquele jeito, naquele estado, que eu nem sabia como eu estava. E a minha virada de chave foi um dia que eu passei em frente ao espelho da minha casa, de relance eu me vi. Quando eu me vi, eu peguei e voltei. E falei assim, não gente, que é isso? Que é isso? Está errado. Está errado demais. Não é pra ser assim, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero continuar assim. Eu cuido do meu filho é tudo pra mim. Mas, primeiramente eu. Porque se eu não estiver bem, o meu filho também não vai ficar bem. Se eu não estiver saudável, eu não vou ter condições para cuidar do meu filho. Foi aí que eu parei tudo. Eu me olhei e falei, gente, credo, que é isso? Gente, eu não me cuidava. Eu vivia o dia inteiro com o cabelo da mesma forma que eu acordava. Eu vivia o dia inteiro, eu passava o dia inteiro, sem pentear o cabelo. É um pouco de desleixo demais, mas principalmente as mulheres, mães de primeira viagem, que não tem apoio, não tem com quem contar para ajudar a cuidar do filho, olhar ali para você passar um tempinho se cuidando, sair com algumas amigas talvez. Eu não tinha esse apoio. Era eu, meu marido e meu filho. Então sim, eu passei por um processo, acho que eu foquei demais em uma coisa e esqueci de mim mesma. E gente, eu não julgo, porque isso é muito normal de acontecer. Talvez não seja normal, mas está sendo comum tudo isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso e talvez estão passando.
E eu digo pra você, mulher, continua firme. Se você tá passando por esse processo hoje, de mudança, de transformação, de se reconhecer, você perdeu a sua identidade depois de um filho, é normal. Não se julgue. Você vai passar por esse processo e vai ficar tudo bem. E você vai voltar uma mulher muito mais forte. Você vai se tornar uma mulher muito mais atraente. Porque você vai ter a sua identidade. E assim aconteceu comigo. E depois disso, eu comecei a me questionar. Eu quero mudar, eu quero mudar. Eu não vou continuar, não vou permanecer no mesmo lugar que eu estou. E como que eu faço isso? Tá, eu vou começar a estudar então. E foi assim que eu procurei uma formação. Na época eu fiz uma formação de consultoria de imagem. E essa formação ela era muito completa. Nela também tinha o visagismo e coloração pessoal. E foi assim, as duas coisas que eu mais me apaixonei. Porque não diz sobre só a sua imagem, mas ele conecta a sua imagem ao seu comportamento, a sua imagem ao seu posicionamento, a sua imagem e a sua essência. E isso pra mim é tudo. E então eu comecei a estudar e nessa formação eu comecei a me ver, a me enxergar, a me autoconhecer. Nessa formação eu entendi muita coisa, muitos comportamentos que na época eu tive, que eu me julguei do porquê daqueles comportamentos. Eu comecei a entender do porquê aquilo tinha acontecido. E então eu comecei a usar a minha imagem para mudar o meu comportamento. Eu usei a minha imagem para mudar a minha autoimagem. Autoimagem e imagem são coisas diferentes. A tua autoimagem é como você se enxerga. E isso, gente, é muito importante você dar uma atenção aqui. A sua autoimagem não foi você que construiu. Quero dizer, você construiu com base naquilo que você ouviu de outras pessoas, naquilo que você viu. Não sei, quando você era criança até, você ouviu uma coleguinha falando pra você: ai, nossa, suas bochechas são muito grandes, né? Nossa, você é bem gordinha, né? Foi o que eu ouvia. Então, a minha autoimagem era construída com base a isso. Eu não era mais bochechuda, eu não era mais gordinha. Eu só carregava essa autoimagem de mim. Eu era magrinha. Como hoje, eu não me enxergo bochechuda mais. Até uns 3 anos atrás, eu me enxergava e eu não era. Mas eu me enxergava. Era a autoimagem que eu tinha de mim, que foi construída com base no que eu ouvi a fulaninha ou fulaninho dizer. E a mesma coisa é você. Qual é a tua autoimagem hoje? A tua autoimagem é totalmente diferente da sua imagem. A sua imagem é como os outros te percebem hoje. Essa é a diferença. E conforme eu fui estudando, eu fui me autoconhecendo, eu descobri que eu tava toda errada. Eu descobri que eu tava sem... Gente, descobri que eu não tinha identidade nenhuma. Eu me apegava no que eu tinha e não no que eu era. E foi aí que, no momento mais importante da minha vida, eu mãe, com o meu bebezinho de 1 ano, eu estudava, eu passei por esse processo, eu dormia, 4 horas por noite, passando estudando. Lógico que na época eu não trabalhava, eu ficava em casa cuidando do meu filho, mas eu acordava exausta,
Eu acordava exausta, só que assim, com aquele sentimento de, nossa, eu tô me libertando, eu tô me descobrindo, o que é isso? O que eu tô vivendo? Foi maravilhoso esse processo. Foi dolorido, mas maravilhoso. Dolorido porque sim, quando você tem um apoio é muito mais fácil, mas no meu caso eu não tinha. Apoio de mãe, pai, pra cuidar do meu filho, pra mim dar uma respirada. Quando eu estava com 8 meses de gestação do Johan, que é o nome do meu filho, os meus pais eles foram morar em outro estado. Então, sim, eu estava completamente sozinha, eu, meu filho e meu marido. Mas isso foi uma parte muito importante do meu processo de crescimento. Se eu não tivesse vivido isso, eu não tinha conhecido essa mulher forte e essa mulher independente que eu me tornei hoje por causa dessas experiências. Então, nesse processo maravilhoso, com a formação que eu fiz, com o visagismo, com a coloração pessoal, eu me libertei. Eu tive esse autoconhecimento libertador. Eu me apaixonei por todo esse processo. E depois de um tempo, depois que eu já tinha me curado totalmente, depois que eu transformei a minha vida de fora para dentro e de dentro para fora, eu pensei comigo, cara, eu não posso ficar com esse conhecimento, essa informação só para mim. Isso que me fez tão bem, que me fez crescer, que me fez conhecer de verdade quem eu sou, a minha identidade, por que eu passei do ponto A para o ponto B para o ponto C. Depois que eu entendi tudo isso, eu não posso ser egoísta e ter essas informações só para mim. Foi onde eu comecei a trabalhar com isso. E de verdade, foi muito mais gostoso quando eu passei por um atendimento e transformei a vida de uma outra mulher do que o meu próprio processo. Porque ali eu entendi que além de eu ter me curado, eu tinha o poder e a capacidade de curar, de transformar a autoestima, autoimagem e autoconfiança de outras mulheres. E olha que como eu falei pra vocês que antigamente eu era uma menina totalmente sem autoestima, eu era uma menina que não tive exemplo de cuidado, de se cuidar em casa, de valorizar a minha imagem em casa, porque não tive mesmo, gente. Eu nunca imaginei que eu ia transformar assim a vida de outras pessoas e ia passar por esse processo. E ia me apaixonar por imagem. E não só imagem, mas o quanto a sua imagem importa pro seu interno. E eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tinha até mesmo um preconceito sobre todo esse negócio de imagem. Eu falava pra mim mesma, eu sei quem eu sou. Eu não preciso me vestir de tal maneira, adequadamente, para as pessoas me reconhecerem. Reconhecerem quem eu sou. Reconhecerem o quanto eu sou boa. E, gente, quanta ignorância da minha parte. Hoje eu entendo o quanto a sua imagem, o quanto a minha imagem tem poder. E não só para os outros, para você. Você é uma pessoa que se cuida? Você é uma pessoa que é gentil com você? Que doa um tempo para você? Se sim, as pessoas também vão te tratar com mais cuidado, com mais gentileza, te ouvir mais. Isso é natural, porque as pessoas te percebem primeiramente pela sua imagem.
E se isso não fosse importante, se isso não fosse necessário, nós não teríamos esse sentido da visão. Vocês concordam comigo? As pessoas levam apenas 3 segundos para julgar a sua imagem. Julgar não na forma negativa, mas julgar, analisar a sua imagem, e a sua imagem transmite sensações e emoções para as pessoas e para você mesmo. Quando você se olha no espelho, se você for aquela pessoa que se olha e se sente insatisfeita, você transmite isso para o seu inconsciente. E o seu inconsciente vai entendendo tudo aquilo, vai digerindo tudo aquilo, e assim você vai passar a se comportar como uma pessoa introspectiva, insegura, como uma pessoa sempre sem autoestima. Agora, se você se olha no espelho e diz: nossa, como eu sou maravilhosa! Nossa, que é isso? Olha isso, gente, que arraso de mulher! Que arraso de homem, que é isso? Olha isso! O seu inconsciente também entende. E assim, você forma os seus comportamentos a partir daí. Um exemplo bem bacana que eu uso sempre, que eu gosto muito de usar. Quando você, sei lá, você vai comprar um pão na padaria e você tá um pouco ali com pressa e você fala assim, pega qualquer roupa e sai de cabelo amarrado porque não penteou. Você fala assim, não, eu vou ali rapidinho, vou ali na padaria bem rapidinho, não vou me arrumar não vou nem lavar minha cara. E aí você vai na padaria dessa forma. Você sabe que você tá desleixada, que você saiu sem se cuidar. E aí você encontra um conhecido teu. Você vê aquele conhecido, você quer se esconder. Você quer passar por ele assim, ó, sem ser percebida. Não é verdade? Agora, se você pega e fala assim, não, eu vou me arrumar, eu vou ali na padaria, mas eu vou me arrumar. Porque se eu encontrar alguém, eu vou querer conversar com essa pessoa, eu vou querer cumprimentar essa pessoa. E aí você se arruma, você vai toda arrumada, você vai de peito aberto, de cabeça erguida. E aí você encontra uma pessoa e o seu comportamento é totalmente diferente. Você já chega assim na pessoa, e aí, fulano, tudo bem? Que isso? Quanto tempo? O seu comportamento, ele difere de como a sua imagem está. Você sabia disso? Há estudos que dizem, que comprovam, que uma mulher de autoestima elevada, uma mulher segura de si, uma mãe segura de si, é muito mais produtiva, é muito mais amorosa e paciente com seus filhos, marido e até mesmo no seu profissional. Se você está se sentindo bem, mulher, você age de uma outra forma. Se você estiver se sentindo mal, você vai agir de outra forma. E foi passando por todo esse processo e conhecimento que eu me tornei essa mulher que eu sou hoje. E eu agradeço demais cada sentimento de frustração, cada sentimento de fracasso, de insegurança, de chegar em um determinado local e me sentir mal. Porque se não fosse essas experiências, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria transformando, até me arrepiei. Eu não tinha transformado a minha vida e transformando a vida de outras pessoas, de outras mulheres que estão passando por uma perda de identidade, depois de uma gravidez, depois de um fim, um término de um relacionamento, depois de uma troca de profissão, ou até mesmo empreendedoras, mulheres empreendedoras, que acham que a sua imagem não estão dizendo, comunicando o que elas realmente são, a capacidade e o valor que elas têm no serviço e trabalho delas. E que maravilha poder contribuir
com essas pessoas. E quando eu digo pra vocês que eu transformei a minha autoimagem, a minha imagem, eu não quero dizer apenas alguns elementos como vestimenta, como cabelo, como maquiagem, mas sim, isso me ajudou a transformar o meu interno. Não sei se vocês já ouviram falar de epigenética. Epigenética é quando usamos tudo que a gente tem no externo para mudar o interno. Então eu usei a minha imagem para mudar a minha autoimagem e o meu comportamento e posicionamento. Eu usei a minha imagem para mudar aquilo que eu sinto e as minhas emoções. E quando eu fiz isso em mim, consequentemente eu mudei como o outro me percebe, como o outro me vê. E assim é vocês. Saia desse vídeo sabendo que a sua imagem importa e importa muito. Para você, principalmente, e para o outro. Bom, meninas, tudo isso que eu contei para vocês é um pedaço, apenas um pedaço da minha história. Eu quero que vocês entendam, e a mensagem que eu quero que vocês levem desse vídeo é: faça do seu fracasso o seu maior e melhor propósito. Eu vou ficando por aqui e eu agradeço de verdade se você assistiu até aqui esse vídeo. Com certeza aqui a gente já se identificou um pouquinho, porque afinal toda mulher tem uma história. Beijo, rainha! Tchau, tchau!